Shalom, shalom! Estamos aqui na playlist sobre o Espírito Santo. Hoje é o vídeo 10 e nesse vídeo eu quero comentar sobre os símbolos do Espírito Santo encontrados na Bíblia. Existem alguns símbolos que falam sobre o Espírito Santo na Bíblia. Temos rios de água viva, como está em Ezequiel 47. Temos a pomba que desceu no batismo de Jesus. Temos o óleo, temos o fogo. Então, esses símbolos, cada um fala uma característica do Espírito Santo. Eu vou começar pela pomba. Jesus, ao ser batizado por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele como uma pomba. Observe o que significa a pomba. A pomba é um animal simples. É um animal que não faz muito barulho, que chega com discrição e sai com discrição. Eu, uma vez, tive o desprazer de ver uma pomba sendo atropelada. E muito me assustou e me surpreendeu que ela não gritou, não chorou, não gemeu, não reclamou, malmente se bateu. E eu vi que ela, ao ser atropelada, ela antes estava viva, não morreu na hora. Então, outro animal soltaria grunhidos de dor. E ela leu tranquila, no silêncio. Isso fala muito sobre o Espírito Santo. Infelizmente, alguns movimentos pentecostais, neopentecostais, têm dado lugar à alma, a emoções e sentimentos carnais, infantis e imaturos, e dizendo que é o Espírito Santo manifestando na igreja. E eu sou audacioso e corajoso em dizer que não é. Me perdoe se você está vendo esse vídeo e vai se ofender com o que eu vou dizer. Mas o Espírito Santo não manifesta de maneira ridícula, esdrúxula, de maneira espalhafatosa, escandalosa, envergonhando o Evangelho. Quando o Espírito Santo se manifesta, produz frutos do Espírito Santo, produz o caráter do Espírito Santo, produz Cristo em nós e nos faz semelhante a Cristo. A presença do Espírito Santo nos faz amar vidas, amar a Deus, amar a si mesmo, nos faz humilde, simples, amoroso, perdoando, nos liberta de mágoa. Esses são os sinais da presença do Espírito Santo. E não orgulho, querer chamar atenção para si, atrapalhar o culto, fazer barulho e zoada, bagunça, confusão dentro da igreja, escândalo entre as pessoas que não entendem. Isso não é o Espírito Santo. Isso são pessoas que muitas vezes, quando sinceras, eu já fui uma delas, já passei por isso, eu também tive minhas experiências. Essas pessoas, quando são sinceras, na verdade, ao receber um toque espiritual, a emoção é tão forte que elas não se controlam. Não é o Espírito Santo, é a sua própria alma. Muitas vezes até o seu próprio espírito que ainda não amadureceu. E tem aquelas coisas que assustam muitas vezes mais do que abençoam. Outro símbolo do Espírito Santo é o vento, em forma de brisa suave. Elias, fugindo de Jezabel, se escondeu na caverna. E ali de repente apareceu um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Depois apareceu um grande fogo e Deus não estava no fogo. Apareceu um vento forte quebrando pedras e Deus não estava naquele vento forte. Depois uma voz de uma brisa suave veio falar com Elias. E ali Deus estava naquela brisa suave. Então,
um vento simples, mostrando que o Espírito Santo ele vem de forma suave falar conosco. Eu, na minha primeira experiência sobrenatural com o Espírito Santo, ele veio com essa brisa. Eu estava no banheiro, eu tinha 17 anos de idade. Foi no dia 30 de outubro de 2000, aproximadamente 16 horas da tarde. Eu estava na casa de meus pais, num apartamento, tinha chegado do colégio. Eu saí 6 da manhã de casa e cheguei esse horário. Eu estudava de 7 da manhã na época até as 18 horas, mas naquele dia as aulas da tarde não teve. Eu fazia terceiro ano do segundo grau de manhã, Escola Técnica de Turismo à tarde, no IFBA, Cefet, aqui em Salvador, Bahia. E eu estava muito estressado nesse dia. Eu ainda era novo convertido, eu tinha iniciado a igreja naquele ano, 2000, mais ou menos em março, e essa data era 30 de outubro. Aproximadamente mais de 6 meses depois que eu comecei meus primeiros passos. Nem estava ainda frequentando a igreja direito, e o Espírito Santo me permitiu ter uma experiência sobrenatural com ele, e eu nunca vou esquecer esse dia. A minha primeira experiência entre muitas. Eu tive inúmeras experiências com o Espírito Santo, mas essa, como é a primeira, sempre marca. É como o famoso primeiro beijo. Então é o início do namoro, e ali foi meu início do meu namoro com o Espírito Santo, minha relação com o Espírito Santo. Começou naquele dia 30 de outubro do ano 2000. Há 23 anos atrás, eu estou hoje com 40 anos. E ali, ele veio como um vento. Sabe quando você abre um congelador e sai aquele vento gelado? Aquele vento veio sobre mim, dos pés à cabeça. Eu estava no banheiro chorando, orando, e veio uma paz sobrenatural, me acalmando o meu coração, confortando o meu ser. E dentro do meu coração, eu ouvi uma voz. Não era uma voz humana, audível, não dava para ouvir com os ouvidos humanos, mas eu ouvi uma voz falando comigo. O vídeo agora não é sobre essa voz, eu só quero falar agora sobre o vento, que é um símbolo do Espírito Santo. Então, esse vento suave, essa brisa, mostra que o Espírito Santo é um ser que é Deus Todo-Poderoso, mas ele decidiu se manifestar pela paz, pelo shalom. Ele transmite paz, calma, nos curando da ansiedade, das angústias, confortando e consolando corações de crises emocionais. Então esse é o segundo símbolo do nosso vídeo. Cada símbolo desse dá para pregar uma hora. Eu estou tentando resumir em poucos minutos para não cansar você. O terceiro símbolo é o fogo. Ele é fogo consumidor. Quando o Espírito Santo vem incendeia nosso coração, gera uma paixão e um fogo por almas, por Deus, uma coisa incalculável, uma coisa inefável, inexplicável começa a surgir dentro de nós, ardendo, começa a consumir o pecado e a carne, e a gente começa a querer ser santo como ele é santo, há um desejo ardente em nosso coração e começa a incendiar o nosso ser. Esse é um símbolo do Espírito Santo. O fogo que gera paixão, que gera amor ardente. Estava em Jesus essa paixão ardente por almas. A pessoa tocada pelo Espírito Santo recebe esse toque. Já falamos da pomba, do vento e do fogo. Vamos falar agora do óleo e depois da água. O óleo, famoso óleo ungido, é um dos símbolos do Espírito Santo. Está lá no Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça e escorre sobre a barba de Arão até as vestes. É como o orvalho do Hermon, onde ele ordena a bênção para sempre. Óleo da unção. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Cada símbolo desse é uma pregação de uma hora, eu estou resumindo em poucos minutos. O óleo da unção representa que quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te sela com a unção. Arão representa o sumo sacerdote, que no Novo Testamento, segundo a ordem de Melquisedeque, que está no livro de Hebreus, nós estamos agora como o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, da nova aliança. Então,
o óleo representa a unção sacerdotal. Quando o Espírito Santo vem sobre uma pessoa e começa a fazer morada nessa pessoa e sela com o óleo, a partir daí, essa pessoa agora é consagrada a ser um sacerdote. O que isso quer dizer? Que ela agora é um embaixador de Cristo na terra. Agora ela representa Deus na terra. Agora ela foi escolhida por Deus para anunciar as boas novas do Evangelho. Agora ela recebeu autoridade e poder, revestimento do alto. É revestimento que capacita ela a fazer a obra, com dons, sinais, prodígio e maravilha. Quando o Espírito Santo veio sobre mim, ele derramou dons de cura, dons de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de sonhos. E Deus tem me usado nessas áreas, principalmente no dom do ensino da palavra, que é o dom de mestre, é o ministério de mestre, é uma comissão, é um chamado, e no de profecia, de profetizar. Essa é a maneira que o Espírito Santo tem atuado na minha vida. Cada um ele escolheu atuar de uma maneira diferente. Então o óleo representa o óleo sacerdotal que é derramado. E aquele óleo é um óleo de poder. Esse é um símbolo do Espírito Santo. Outro símbolo do Espírito Santo é a água, rios de água viva, em Ezequiel 47. Essas águas, elas são purificadoras. Quando a pessoa vem com o Espírito Santo, ela é lavada pelo Espírito Santo, ela é restaurada. E também essa água representa uma unção progressiva em forma de rio, que o rio vai levando em direção ao mar. O mar é Deus. Então o Espírito Santo é um condutor da presença de Deus. O Espírito Santo é um canal de chegarmos a Deus. Então quando ele vem em forma de água e nos conduz pelos rios, a gente vai crescendo, até uma hora que ele nos leva e nós não somos mais conduzidos por nós mesmos, mas nós somos conduzidos por ele. Finalmente, para terminar esse vídeo, o Espírito Santo também é simbolizado por um penhor, ou selo. Todo aquele que é batizado no Espírito Santo recebe um selo no reino espiritual, um penhor. Ali, aquele penhor significa propriedade exclusiva de Deus, propriedade exclusiva de Cristo. O seu nome é escrito no livro da vida. Então, como é que eu tenho certeza que eu vou para o céu? A presença do Espírito Santo em minha vida. Como eu tenho certeza que vou ser salvo? A presença do Espírito Santo em minha vida. Como eu tenho certeza que eu sou discípulo de Jesus? A presença do Espírito Santo em minha vida. Então o Espírito Santo é a marca que eu sou filho e filha de Deus. É a marca que eu sou discípulo e discípula de Jesus. É a marca que eu sou escolhido, sou chamado e escolhido por Deus. Quando Jesus voltar, segundo os estudos dos teólogos e segundo a Bíblia, Jesus voltará para buscar o Espírito Santo. E todo aquele que for morar do Espírito Santo vai subir junto com ele. Então ele vai buscar os selados, vai buscar os marcados. Então um penhor significa isso. Quando você tem uma joia e você vai no banco, você pega aquela joia, penhora e o banco lhe dá um dinheiro. Quando você pega o dinheiro e devolve para o banco, ele devolve as joias. Então Jesus subiu e penhorou o Espírito Santo em nós. Ele vai buscar o Espírito Santo de volta. O penhor dele que ele deixou de volta. Que ele pagou o preço com o sangue de Jesus. O seu sangue derramado. Ele nos comprou e nos penhorou com o Espírito Santo, mostrando que ele vai voltar para nos resgatar. Jesus voltará. Esse é o vídeo 10. Os símbolos do Espírito Santo. O vento, a pomba, a água, o óleo, o penhor e o fogo. Shalom, shalom, a unção aqui tá forte. Vontade de mergulhar mais, mas não quero cansar você. Vamos deixar o próximo vídeo. Tamo juntos.